Seja muito bem-vindo aqui ao canal Mensagens Bíblicas. Eu sou o pastor Adalto Azevedo e eu quero lhe fazer uma pergunta. Você gosta de ouvir a palavra de Deus? Pois bem, eu quero então lhe convidar a você a se inscrever aqui nesse canal, porque aqui nós temos muitas mensagens da parte de Deus para o teu coração. Quem sabe você já tem até sido beneficiado por alguma delas, mas você ainda não se inscreveu. Então eu quero convidar você agora, é muito rápido, a você se inscrever aqui no canal. Compartilhe também os vídeos aqui do canal com o máximo de pessoas possíveis que você sabe que necessita de ouvir a voz de Deus falar com elas. Vamos juntos fazer esse trabalho de evangelização e fazer o reino de Deus avançar. Então se inscreva agora no canal, compartilhe também os vídeos e que você possa ser abençoado poderosamente por intermédio da pregação da palavra de Deus. Não saia daí, porque Deus tem uma palavra para o teu coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Respondeu ele: Não irei. Mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Então o pai se dirigiu ao segundo filho e disse a mesma coisa. Respondeu ele: Eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Responderam-lhe: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós no reino de Deus. Pois João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça, e não crestes nele. Mas os cobradores de impostos e prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crerdes nele. Muito bem, o que nós vemos aqui então, nesse texto, é Jesus narrando que um pai tinha 2 filhos. E ele vai se aproximar do primeiro filho e vai dizer: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O que nós temos que prestar atenção aqui logo de início é que o pai não está aqui fazendo uma pergunta para o seu filho. Ele não está dizendo assim: Filho, porventura você poderia ir trabalhar hoje na vinha? Até porque se ele estivesse fazendo aqui uma pergunta, ele estaria pedindo um favor para o seu filho. Mas o que nós vemos aqui é o texto declarando que o pai faz uma afirmativa: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. E nós vemos no verso 29 que a resposta do primeiro filho é imediata. Ele diz: Não irei. O que nós vemos aqui nessa resposta desse primeiro filho é que ele está sendo resistente ao mandamento do seu pai. Porque o seu pai ele coloca um mandamento: vai trabalhar hoje na vinha. Ele está sendo aqui resistente a essa ordem, a esse mandamento do seu pai. Ele está sendo até mesmo talvez um filho rebelde. Mas o que nós não podemos descartar aqui desse filho é que ele está sendo sincero para com seu pai. Ele está sendo transparente para com seu pai. Porque ele não desejava no seu coração em ir trabalhar na vinha. Portanto, ele não esconde isso do seu pai. Ele diz: não irei. Só que o texto vai dizer que mais tarde, porém, arrependeu-se e foi. Ou seja, se mais tarde, nós não sabemos aqui ao certo quanto tempo é, talvez, muito provavelmente, horas depois, ele arrepende e vai. Com toda certeza, para esse primeiro filho ter se arrependido da decisão que ele havia tomado, da sua resposta para com seu pai, com toda certeza, esse arrependimento se deu, porque durante estas horas ele ficou refletindo, ele ficou analisando, ele ficou pensativo na ordenança, no mandamento do seu pai para com ele. Com certeza ele ficou meditando, ele ficou refletindo e ele chegou à seguinte conclusão: eu estava errado. A atitude que eu tive foi uma atitude errada, eu não deveria ter feito aquilo para com meu pai. Ele é um bom pai, é um pai amoroso. E antes dele me colocar um mandamento, primeiramente ele me chama de filho. Ele diz: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Então ele é alguém que me reconhece como filho. Eu fiz errado. Então imediatamente, após refletir por horas, meditar por horas na atitude que ele havia tomado, ele se arrepende
E imediatamente ele vai até a vinha e fazer aquilo que o pai havia lhe mandado. O verso vai seguir dizendo, verso 30, que o pai vai se aproximar do segundo filho e vai dizer a mesma coisa. E a resposta que nós temos agora do segundo filho é uma resposta diferente. Porque o segundo filho, ele vai dizer, sim, meu senhor, eu irei. Mas o texto fala que ele não foi. Aparentemente, esse filho estava sendo um filho honroso, um filho bom, um filho que é obediente. Imagine você o cenário, o pai chega a esse filho e ele responde dessa maneira, sim, meu senhor, eu irei. Com toda certeza, esse pai olhou para a resposta desse filho, essa atitude dele, e pensou, esse é o filho que todo pai gostaria de ter. Esse é o filho que todo pai almejaria, porque ele é um homem que está sendo honesto, é um homem que está sendo honroso, porque me trata como Senhor, me chama de Senhor, e ainda é obediente. Ele não resiste, ele não é rebelde. Esse é o filho que todo pai gostaria de ter. Mas na verdade o texto vai dizer que ele não queria ir, tanto é que ele não foi. Aparentemente, na sua aparência, ele era um bom filho, um filho obediente, mas na verdade ele não era. Lá no seu íntimo, ele não era. Era apenas uma máscara, era apenas uma aparência. E aí nós vemos então que Jesus faz a pergunta no verso 31, qual dos dois filhos fez a vontade do seu pai? E essa pergunta Jesus faz para os principais líderes religiosos e para os principais sacerdotes que estavam diante dele. E a resposta que eles dão é, o primeiro. E Jesus afirma então dizendo, em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas entram antes de vós do reino de Deus. Sabe, esse primeiro filho está representando aqui nessa parábola os cobradores de impostos e as prostitutas. Jesus está dizendo que a eles é chegado o mandamento do Pai. A palavra de Deus chega até os ladrões, chega até as prostitutas, mas de imediato eles rejeitam a palavra, eles resistem à palavra. Eles dizem, não aceito essa palavra, não irei fazer conforme a palavra está dizendo. Mais tarde, porém, após refletirem, após analisarem, eles se arrependem e vão fazer conforme o mandamento da palavra de Deus. E o segundo filho representa exatamente os principais líderes religiosos e sacerdotes, a qual Jesus estava falando com eles. Eles tinham uma aparência de que eram filhos obedientes ao Pai. Eles tinham uma aparência de que eles eram pessoas não apenas conhecedoras da palavra e da vontade de Deus, mas alguém que eram obedientes a ela. Era alguém que não apenas obedecia, mas também tinha a audácia e a ousadia de ensinar a palavra, ensinar a vontade de Deus, ensinar os mandamentos do Senhor. Mas na verdade era apenas algo aparente, porque o coração deles mesmo não desejava fazer e cumprir conforme a palavra de Deus. E as atitudes deles não se diferenciavam das prostitutas e dos cobradores de impostos, porque continuavam também nas suas práticas de pecado, de erro, mas todavia eles mantinham uma máscara, todavia eles mantinham uma aparência de que eram obedientes, de que eram um bom filho para com seu pai. E aí Jesus ele entra no verso 32 e diz, João veio a vós a fim de vos mostrar o caminho da justiça. E os cobradores de impostos e as prostitutas creram nele. Mas vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer. É muito sério o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo o seguinte, João Batista veio, vos anunciou o caminho da justiça. E o caminho da justiça é o caminho da verdade. O caminho da justiça é o caminho que revela aquilo que é falso e mostra o que é verdadeiro. João Batista veio anunciar a palavra de Deus. João Batista veio anunciar a vontade, o mandamento de Deus. E ele diz aqui, Jesus, que os ladrões da época, que eram os cobradores de impostos, e as prostitutas, ao ouvirem o mandamento, ao ouvirem o caminho da justiça apresentado por João, creram. Ou seja,
De início, com certeza eles resistiram. Nós não iremos colocar os nossos pés nesse caminho da justiça. Sabe por quê? Porque os cobradores de impostos e as prostitutas, por mais que fossem resistentes ao mandamento de Deus, eles eram sinceros para com Deus. Eles eram transparentes para com Deus. Como o coração deles não desejava e não almejava cumprir a palavra do Pai, o mandamento do Pai, eles foram sinceros, rejeitaram, resistiram e continuavam roubando e continuavam prostituindo. Mas a questão é que a palavra de Deus, quando ela é colocada e semeada no nosso coração, ela tem um endereço certo. E horas mais tarde, ou dias, ou meses mais tarde, após eles terem ouvido a palavra de Deus por intermédio de João Batista, ficarem meditando naquela palavra e eles analisando as práticas erradas das suas vidas. Imagina você agora o ladrão, o cobrador de impostos, que extorquia as pessoas, extorquia o seu próprio povo, porque eram judeus que trabalhavam a serviço de Roma e roubava o seu próprio povo, seus próprios irmãos. Imagina ele roubando, extorquindo e meditando na palavra que João Batista havia dado, anunciado o caminho da justiça. Talvez nesse dia ele vai, rouba, mas continua meditando. No dia seguinte ele continua roubando, mas meditando no caminho da justiça. Chega uma hora que esse cobrador de impostos, ele cai a ficha e diz: espera aí, o que eu estou fazendo? Está errado isso. Isso não se deve ser feito. O caminho da justiça me foi apresentado e eu preciso colocar os meus pés nesse caminho. O que eu estou fazendo é errado. E ele se arrepende e imediatamente ele abandona aquela prática de pecado, de erro e parte para fazer a vontade de Deus, para viver o caminho da verdade. É que é algo lindo, porque testifica o poder da verdade, o poder da palavra de Deus, o poder da vontade, do mandamento de Deus operante na vida daquele que crê e que recebe. Porque agora o ladrão não está roubando mais. Porque agora o cobrador de imposto não está agora extorquindo mais. Porque ele meditou no caminho da justiça, na palavra de Deus, no mandamento de Deus pregado por João, Jesus está dizendo aqui, e eles se converteram. Provaram do poder do Evangelho, provaram do poder da palavra de Deus, da vontade do seu Pai para com eles. E já não roubava mais. A mesma coisa acontecendo com a prostituta. A prostituta que tinha a sua prática de prostituição, mas por meditar meses e meses, ou dias e dias, meditando no caminho da palavra de Deus, da justiça, da verdade, do mandamento do Pai, chegou um ponto que ela se arrepende. E ela diz: não, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu não quero mais continuar vendendo o meu corpo para prostituição. Isso aqui está errado. Isso aqui não é a coisa certa a ser feita. O que eu fiz em resistir à palavra de Deus? Então, meditando na palavra de Deus, refletindo nas suas atitudes em relação à palavra, se arrepende. E a Bíblia é enfática em dizer que o primeiro filho, quando ele se arrepende, imediatamente ele vai. Não é no dia seguinte, não é um mês à frente. Imediatamente, quando acontece o arrependimento, acontece a atitude de se deslocar em prática da vontade do Pai e do mandamento do Pai. E aí a prostituta abandona a prostituição. Ela prova também do poder do caminho da justiça, da verdade e do mandamento do Pai. E aí Jesus se direciona aos principais líderes religiosos e sacerdotes: vocês mesmo vendo com seus próprios olhos a transformação e o poder do Evangelho na vida dos ladrões, na vida das prostitutas, a vida deles sendo transformadas pelo poder do Evangelho, mesmo assim vocês não se arrependeram para crer e para provarem também desse mesmo poder. E a vida de vocês também serem uma vida não de aparência, não uma vida de fachada, não uma vida de máscara, mas vocês vivenciarem e evidenciarem o poder da verdade e do mandamento do Pai para com vocês. Até porque o mandamento do Pai não é para sua condenação, o mandamento do Pai não é para coisa ruim acontecer para você, não. O mandamento do Pai é para o seu próprio bem. Qual filho que não é corrigido pelo seu pai, orientado pelo seu pai, para o seu próprio bem? Qual filho não é? Porque o pai ama o seu filho.
e ele corrige, ele dá um mandamento, ele passa a ordem como pai, na autoridade de pai, porque ele sabe que ele quer o melhor para o seu filho. E Jesus está dizendo, vocês mesmo vendo o poder que há na palavra, o poder que há no mandamento do pai de transformar radicalmente a vida do filho, de tirá-los de uma vida de aparência, de mentira e colocá-los numa vida de verdade e de experiência com o poder da palavra, mesmo assim vocês não se arrependeram para crer. Sabe o que é triste? O que é triste é que no tempo que nós vivemos hoje não é diferente, porque esses dois filhos aqui representam dois tipos de pessoas que nós temos hoje, talvez dentro da igreja, nesse mundo ao qual vivemos. Pessoas que têm ouvido a palavra de Deus e têm se escondido por detrás da Bíblia e têm colocado uma máscara de um filho obediente, têm colocado a máscara de um filho que diz, sim, Senhor, eu irei. Aí Deus olha para ele e diz, olha, vocês me honram apenas com os lábios, mas o coração tá longe. O que nós mais temos hoje são pessoas como esse segundo filho. São crentes como esse segundo filho, que vive apenas de fachada, que tem apenas uma moral de que é um filho obediente, de que faz a vontade de Deus, mas aqui dentro do coração, na verdade, não quer. E quem sabe esse segundo filho pensou, eu vou falar para o meu pai que eu vou na vinha, e quer saber, talvez ele não vai nem investigar, e quem sabe ele vai pensar que eu fui mesmo, e aí vai ficar tudo bem, e eu vou continuar tendo status de um filho obediente, eu vou continuar tendo moral de um filho que honra o pai, e assim muitas vezes nós vemos pessoas hoje em dia, dentro da casa de Deus, no caminho do evangelho, pessoas que querem apenas provar do status de ser um filho de Deus, da moral de ser um cristão, mas na verdade não quer vivenciar de fato no seu coração o mandamento do pai. Tem aparência de um filho obediente, mas na verdade é rebelde. Honra apenas com os lábios, mas o coração está distante da palavra de Deus. Mas por outro lado nós temos pessoas que talvez de início resistem à palavra, mas é transparente com Deus, não. Eu não vou me envolver porque eu sei que o meu coração ainda deseja continuar no meu erro, ainda deseja continuar no meu pecado. Você quer saber? Isso talvez foi algo que aconteceu com todos nós que nos convertemos a Cristo. Talvez muitas pessoas, talvez na maior porcentagem delas, quando ouviram a palavra de Deus, resistiram, não aceitaram. Não é possível. Parece que o pregador conhece a minha vida, ele está falando de mim. Não é possível, alguém contou para ele, a gente resiste, a gente não quer. Mas aquela palavra vai ficando no nosso coração, ela vai ficando ali cravada na tábua do nosso coração, como diz a palavra de Deus. E a gente fica meditando, a gente fica meditando, a gente fica meditando, e a gente chega à conclusão, peraí, na verdade o que eu fiz é errado, o que eu estou fazendo é errado, eu estou desperdiçando a minha vida. Eu estou vivendo uma vida de aparência, eu estou vivendo uma vida falsa, porque é falsa alegria que o mundo tem para me dar. O roubo me proporciona uma sensação falsa de bem-estar. A prostituição me possui um bem-estar passageiro e falso, que na verdade não tem nada de bom nisso. Ou seja, essas práticas erradas que eu estou cometendo não vai proporcionar para mim a verdadeira plenitude de vida. Mas a verdade que eu ouvi da palavra, o mandamento que eu ouvi do Pai, ele sim tem o poder de me fazer uma pessoa realizada, uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa abençoada e completa, cheia da presença e cheia da paz de Deus. E aí então foi a hora que nós nos arrependemos, cremos e fomos transformados. Sabe o que é lindo? Quando o arrependimento acontece, imediatamente a transformação ela ocorre. Aleluia! O arrependimento acontece e a transformação ela já é revelada e já é manifestada. Nós perdemos o prazer naquela vida errada e passamos a ter o prazer na lei do Senhor, no mandamento do Pai. E nessa palavra meditamos dia e noite para a glória do seu nome. E aí Jesus ele faz duas perguntas aos principais líderes religiosos e sacerdotes. Ele diz, o que vos parece? Ou seja, qual que é a opinião de vocês em relação a essa história que eu estou contando para vocês? E ele diz, qual dos dois fez a vontade do seu Pai? São duas perguntas. E na pergunta, sempre por detrás de uma pergunta,
para a gente poder responder a resposta certa, a gente precisa meditar. A gente precisa refletir na pergunta, se a gente quer dar a resposta certa. Então, quando Jesus pergunta qual que é a sua opinião, o que vos parece, qual dos dois fez a vontade do Pai, Jesus está fazendo eles refletirem. Jesus está fazendo eles pensarem. E eu creio que nessa mensagem, Jesus está fazendo a mesma pergunta ao nosso coração. Que tipo de filho você tem sido? Que tipo de pessoa você tem sido na minha presença? O primeiro filho ou o segundo filho? E nessa pergunta, o Senhor deseja que nós venhamos refletir a respeito de nós mesmos, do nosso caráter espiritual, da nossa moral espiritual. Será que nós temos vivido uma vida de aparência? Será que nós temos tido apenas uma máscara de filhos obedientes, mas o nosso coração está distante do Senhor e da sua palavra e dos seus preceitos? O Senhor está nos fazendo aqui uma pergunta. E para que nós possamos trazer a Ele a verdadeira resposta certa, precisamos meditar e nos autoavaliar e refletir sobre as nossas atitudes e o que nós temos feito nos últimos tempos como cristãos na presença de Deus. Mas o que eu acho lindo e glorioso é que sempre haverá um poder restaurador na verdade bíblica, na verdade do Evangelho. Porque uma vez que o arrependimento acontece, a transformação ela é imediata. O nosso coração ele se transforma de um coração podre, negro, voltado para as coisas erradas, para um coração que passa a ser regenerado. Um coração que passa a ser moldado pelas mãos do Senhor. Um coração que passa a ser pulsante em agradar, em glorificar o nome do Senhor Jesus. E aí, a consequência disso são atitudes diferentes. É abandono, como aconteceu aqui, dos ladrões deixar de roubar, da prostituta deixar de prostituir e ter uma vida que vai ser para a glória e para louvor de Deus. O Senhor está fazendo uma pergunta para o teu coração. Que tipo de filho você tem sido? E não quero saber a maneira que você talvez chegou, qual a sua posição, qual o seu posto diante dessa palavra, mas a verdade, eu tenho convicção no meu coração dela, de que se você se arrepender agora, nesse exato momento, o poder da palavra de Deus vai ser manifestado na sua vida. Jesus está dizendo assim, os fariseus viram com seus próprios olhos o poder que há na verdade no caminho da justiça. E se eles se arrependessem, eles também iriam sentir, provar desse poder. E o Senhor está dizendo, você pode nesse exato momento sentir e provar do poder transformador que somente a minha palavra pode dar. Se tão somente você abrir o teu coração para o mandamento do seu Pai, para a ordem do seu Pai para o teu coração. E é interessante que ele diz hoje. Jesus diz, vai trabalhar hoje. Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. É hoje, agora, nesse exato momento. É agora. Se arrependa. Diga, Deus, tenha misericórdia de mim. Eu tenho meditado nessa palavra, eu tenho refletido. E eu me arrependo agora. Você pode ter certeza que o poder transformador da palavra de Deus vai adentrar no teu coração, vai adentrar na tua alma. E você vai ser restaurado e transformado no nome santo de Jesus. Amém? Que você possa, diante do Espírito Santo, tomar a melhor escolha e a melhor decisão. Diante da palavra de Deus. Que nós somos desnudados. Nós somos descobertos pela palavra de Deus. Não conseguimos nos esconder dela. Mas que diante dessa palavra nós possamos nos arrepender. E a palavra de Deus é a obra dele ser concretizada e ser feita na nossa vida. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Que você possa ser abençoado pelo poder do efeito dessa verdade e dessa palavra na sua vida. Que você possa ser instruído em nome de Jesus. Se você sentir de compartilhar também essa mensagem com mais pessoas que precisam ser beneficiadas por ela, compartilhe essa mensagem. E que Deus em Cristo Jesus te abençoe poderosamente. Compartilhe e vamos juntos fazer essa obra de evangelização e de transformar pessoas pelo poder da palavra viva, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e até o próximo vídeo.